Esse canal acabou. Pessoal, esse canal, do jeito que ele acabou, pelo menos por enquanto. Quem me conhece daqui sabe que esse canal tem 18 anos de vida. Começou com uma pessoa que era apaixonada por edição de vídeo, então postava muito sobre isso, né? Fazia testes com stop motion, sabre de luz. Lá no começo do YouTube, onde o YouTube não existia vloggers, ou qualquer canais mesmo, era uma coisa meio rede social. Esse momento eu crio, me apaixono pelo YouTube e o mesmo vai evoluindo com o passar do tempo. E vou gostando também dos formatos novos que vão surgindo, mas vira de fato algo mais produção de conteúdo, vlog, essas coisas, e sai um pouco do que ele era a proposta inicialmente, imagino eu, sem ter uma certeza. Mas a gente está falando de 18 anos atrás. O meu canal passa por vários momentos. Momentos que eu faço teste de edição, momentos que ele vira um canal de recomendação de filmes, que foi uma das épocas mais legais. Eu entro numa vibe de produzir curtas-metragens aí com edição muito rebuscada, uma gravação bonita, diferente do que eu faço hoje, que é mais por mais vlogão, né? Uma coisa mais produzida, fazia trilha sonora, compunha, momento muito diferente. Aí vou morar na Itália, começo a fazer os documentários de lá, que também é uma parte muito legal, e nessa energia ainda, só que em vez de ser um curta, vira um documentário sobre reflexões da mente, pensamentos meus, é uma evolução pessoal do que eu estava passando. E tem uma coisa de videogame também, alguns períodos, aí eu começo a tocar guitarra e quero registrar isso. Depois, durante um ano, que foi o ano inteiro de 2025, eu foco muito na questão de recomendação e Japão, porque eu vou pro Japão e aí eu produzo muito conteúdo lá e depois volto e quero continuar produzindo recomendações de restaurantes, livros, jogos, filmes, mas fica meio que sem nicho, fica uma coisa que muito aberta, mas estava funcionando. Durante um ano eu produzo muito conteúdo, principalmente para Reels, TikTok, Instagram e YouTube, mas mais focado em shorts, Reels. Só que chega em dezembro, eu tiro um mês de férias e ali perde a roda da engrenagem que estava funcionando, que estava apostando, e também eu começo a me questionar se é aquilo que eu quero continuar produzindo. Recomendações de comidas, de jogos, de filmes, mas isso não tem um nicho muito específico, né? Porque está misturando várias coisas. O que eu quero produzir? Eu faço uma grande pausa para reflexão, até porque eu estava com muita questão de trabalho, então misturou tudo e foi o momento de fazer uma pausa. Neste momento, eu volto a produzir um nicho específico de videogame, crio um outro canal. Se você quiser esse outro canal, inclusive comenta aí embaixo, quero o outro canal, eu mando o linkzinho. Então eu criei um novo canal. E por que eu tô nichando, né? Não vou ficar falando assim, clica aqui embaixo. Porque lá é para pessoas que querem falar sobre videogame, querem recomendações de videogame, querem falar sobre filosofia e pensamentos de videogame. E eu sei que muitos que estão aqui, que vieram de tantos anos, ou são amigos, ou são pessoas que conheceram eu em outras fases. Então, você quer falar sobre videogame, filosofar sobre videogame? Pede o link, eu mando, tá tudo certo. Agora, senão nem entra, porque você vai afetar o meu algoritmo. Então, não quero isso. Lá é para o algoritmo entender para quem ele quer entregar. Só que aqui, eu não vou fechar esse canal. Esse canal foi construído com. Tem muito registro meu. No final da história, acaba sendo um local que eu registrei uma coisa. Que é minha vida, né? Quando eu quero assistir um momento meu, ver eu quando mais jovem, meus pensamentos, as coisas que eu gastei tempo, aqui é todo o estoque que eu tenho e não tem problema ser público, tirando aquele vídeo do Just Dance que eu tive que tirar ele do ar. Mas não tem problema ser público que outras pessoas verem, tá tudo certo. Né? Eu sempre tive esse engajamento de querer produzir coisas. E eu estou muito engajado com a questão de videogame, né? É uma coisa que eu consumo naturalmente, por isso que ir para um canal nichado disso faz sentido no momento para mim. E acaba me divertindo, não é uma coisa que vira obrigatoriedade. Eu comecei a frequentar locais de recomendação de comida no modo geral, e não gostar dos locais. E eu fiquei, putz, como que eu vou produzir um vídeo desse? Porque eu sempre fui do ponto de eu quero recomendar algo que eu realmente goste, não, vem aí nesse local ou passar o pano, que a gente vê que acontece, né? A gente acaba assistindo um vídeo da galera e a galera falando que o lugar é incrível, você chega lá, não é incrível, é normal, às vezes até meio ruim. Então, o produtor de conteúdo desse tipo, às vezes ele glorifica demais porque aquilo faz parte
do engajamento. Se ele não glorificar ou falar mal, não vai ter engajamento. Se ele for meio termo, não vai ter. Muito triste isso, falta um meio termo hoje em dia. Mas é como funciona o jogo, né? Não vou ficar aqui lamentando sobre isso. Porém, eu vi que não estava rolando mais para mim. Talvez no futuro eu volte, não sei, mas a parte de comida estava me decepcionando e eu não sentia confortável em recomendar para as outras pessoas algo que eu achava medíocre, mediano ou que não valia tanto a pena quanto eu gostaria. Porém, entretanto, todavia, eu não quero largar esse canal, então ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Pelo contrário, ele vai continuar vivo e eu pretendo deixar ele até mais vivo, só que com coisas mais simples e dentro de algo que encaixe na minha rotina. E aqui vem a principal ideia. Tenho lá meu canal de jogos, que nem eu falei, e esse aqui passa a ser o canal que, entre aspas, ele já foi um dia. Quando eu estava na Itália, e se tiver curiosidade, procure os vídeos, eles são bem legais, e eu filosofava, eu falava sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ideias, a minha visão do mundo e o que eu estava aprendendo. E foi uma época de muito aprendizado, porque era tudo muito diferente. Estar sozinho num local, ter que criar novas amizades, aprender língua, passar por perrengues e um mundo mais simples também, porque eu morava no interior, numa praia, mudou muito a minha perspectiva do que é bom, o que é ruim, o que é felicidade, o que é tristeza. Quando eu fui para Irlanda também eu tive outros insights. E desde lá, pandemia, tivemos várias coisas que eu adoro ficar refletindo, pensando, buscando uma evolução pessoal. E dentro disso, eu converso com muitos amigos meus, principalmente minha namorada e minha amiga Jack. Elas escutam vários discursos de filosofias e a gente conversa muito, a gente tem uma troca muito legal. Esse canal passa a ser esse cantinho do Pauleto de conversar com uma câmera sobre os meus pensamentos, sobre o meu mundo, sobre aquilo que está me atormentando ou algo que me atormentou e eu resolvi. Passa a ser uma coisa, eu não diria bem um diário, porque o diário eu acho que você registra as coisas que você fez no dia, mas passa a ser um lugar de reflexão para acompanhamento pessoal. E eu sei que dentro desses assuntos, às vezes pode ter alguém interessado. Então esse é o primeiro vídeo desse declaração de mudança do que esse canal vai vir se tornar. Não garanto que ele vai ter uma periodicidade, porém, o formato que eu quero é muito simples, é uma coisa mais dinâmica, e eu não quero que afete o outro canal também de games. Então eu quero que seja uma coisa dinâmica, eu ligo a câmera, talvez faça alguns cortes só para ficar um pouco mais ágil a comunicação, mas abrir, refletir um pensamento. Então, por exemplo, esses tempos eu tenho refletido muito sobre solidão. Solidão, o isolamento. E é muito louco porque eu estou falando disso pós-pandemia, que foi o momento de maior solidão e isolamento. Mas não necessariamente de uma maneira negativa. E eu estou refletindo muito sobre isso e eu quero sentar, gravar, pôr meus pensamentos, minhas ideias dali. Depois, se mudar, faço um segundo. Quero trazer isso sobre amizades também, que é uma coisa também que tenho refletido muito, que tem a ver um pouco com solidão. Em resumo, é esse tipo de canal de reflexão sobre pensamentos, sem um teor necessariamente técnico, mas mais de desabafo, para conversar com uma câmera e que de repente alguém que está desse lado aí pode ouvir e ter uma epifania ou simplesmente ver o pensamento de uma outra pessoa. Dito isto, quem está por aqui, espero que vocês gostem do que está por vir. Quem tem interesse de jogos, porque meu conteúdo teve um grande momento sobre isso, pede aqui no comentário, quero canal de jogos, eu mando o link para você. E até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser sobre solidão. Beleza? Um grande beijo, abraço e até a próxima.